E aí, galerinha da física, dos primeiros anos da escola Pedro Jorge Mota, estamos de volta com o movimento retilíneo uniformemente variado. Trouxe aqui dois exemplos, duas situações diferentes envolvendo a equação, a função horária do espaço do referido movimento. Trouxe duas situações que podem ser trazidas aí de formas diferentes para vocês, certo? Que vocês podem se deparar em algumas questões. Duas maneiras diferentes de apresentar a função horária do espaço, certo? Que pode confundir a cabeça de vocês. Primeiramente, eu trouxe a função completa, sem faltar nenhum número, sem faltar nenhuma variável, ok? Aí, que é para a gente relembrar o que foi que a gente viu na aula anterior. Nessa aula de hoje a gente não vai fazer nenhum cálculo, somente trabalhar a substituição dos dados na função horária do espaço do movimento retilíneo uniformemente variado, em duas situações, tá certo? Então vamos lá. Primeira situação diz o seguinte: movendo-se em obediência ao movimento retilíneo uniformemente variado, um móvel desenvolve a seguinte expressão: S é igual a 11 mais 3t. Botei o pontozinho aqui, ó, só para lembrar que quando você tem um número e uma variável juntos, representa que a operação que ocorre entre os dois é a multiplicação. Tá certo? Nem precisaria eu ter escrito esse ponto, que representa a multiplicação. Mais 1,5, que é 1,5, você está dando para ver direitinho aí, vezes t elevado ao quadrado dividido por 2. Ok, gente? Vamos lembrar que na última aula a gente viu essa expressão, ó. Espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, certo? Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a nossa função horária do espaço. É o que nós estamos trabalhando agora sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos dar uma revisadazinha, vamos? S, espaço, distância final. Tá bom? É o último lugar por onde o carro passou. Espaço inicial, ó, distância inicial, S0. Distância inicial é de onde o carro, o móvel, saiu, né? Obrigado, ser um carro, né? Pode ser uma moto, pode ser uma pessoa caminhando, pode ser uma bola rolando, pode ser qualquer coisa que se mova, que faça esse movimento. Mais velocidade inicial, ou seja, a velocidade com que o movimento começou a ser analisado ali, a partir daquele ponto. Tempo, né? Tempo, letra T, mais a aceleração, tá certo? Que alguns livros aí representam pela letra alfa. Aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. A gente chegou nessa expressão aí na aula anterior. Ela está aqui, ó, só que está diferente dessa, né? Por quê? Porque os números já foram colocados no lugar das letras, né? Os valores foram substituídos pelas letras que representam eles na fórmula. Tá certo? É justamente isso que a gente vai trabalhar nessa aula. O número está no lugar de qual letra? Tá certo? Mas antes disso a gente tem que saber o que é que significa cada letrinha dessa, não é isso, gente? Vamos revisar de novo, vamos? Quem é o S? É a distância, o espaço, é o deslocamento final. Quem é o S0? O SO é a distância, o espaço, o deslocamento inicial. Estou falando esses termos, essas palavras todas, porque todas são sinônimos. Distância, espaço, deslocamento, tudo é a mesma coisa, viu, gente? A gente tem que aprender esses termos, porque quando você vai resolver a questão, ela pode trazer qualquer uma dessas palavras e você ficar sem saber o que é, né? V0, velocidade inicial, vezes o t, que é tempo, né? Mais a aceleração, que é a, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. O tempo aparece duas vezes, ó, certo?
Aparece aqui no primeiro grau e em segundo grau. Elevado a 1 e elevado a 2. Tá joia? Então vamos lá. Essa equação tem distância, tem velocidade inicial, tem tempo e tem aceleração. Tem um monte de coisa nela aí. Sobre essa expressão, essa daqui, ó, responda. Qual o valor da velocidade inicial? Vou destacar aqui, ó. Ele quer saber qual o valor da velocidade inicial e também qual o valor da aceleração. Ele quer esses dois valores. Não precisa fazer cálculo aí, gente. Certo? Só por substituição. É uma questão que eu trouxe aí só para a gente trabalhar justamente essa questão da substituição aí na fórmula. Trabalhar as variáveis da fórmula. Certo? Não precisa fazer cálculo. Só precisamos saber o quê? Que a velocidade inicial representada pela letra V0, pelo termo V0. O VO, tá bom? E que lá na fórmula que nós aprendemos, a aceleração está representada pela letra A. Aí você vai ter que fazer o quê? Olhar qual foi o número que foi colocado, escrito no lugar dessa letra. Tá joia? Vamos nós? Começando aqui pela distância final. Distância final não tem valor dela, então ela foi escrita aqui, repetido a letra, né? Igual a 11. Veja, depois da igualdade aqui na fórmula, ó, quem é que vem depois da igualdade? Primeiro vem quem? Vem a distância inicial. Então esse 11 está no lugar de quem? Da distância inicial. Vou riscar aqui a questão, mas não tem problema não. Mais 3 vezes o t. V0 vezes o t. Quem é que multiplica com o t aqui? Aquele t que não é elevado ao quadrado. Ó. Quem multiplica com o t é justamente o V0. Quem é o V0? Velocidade inicial. Então, quem é que multiplica com t? V0. Ó. Quem multiplica com t é V0. Quem multiplica com t é V0. Então, quem é que está no lugar de V0 aqui? É o 3, né? Então, já encontramos o valor do V0, que é quanto? 3. 3 o quê? Metros por segundo. Certo? Lembrando que é dentro do sistema internacional de medidas, que esqueci de citar aqui. Essa questão aqui fui eu mesmo que elaborei só para a gente trabalhar isso. Tá certo? Então, me esqueci desse detalhe. Não tem problema não. A gente já sabe, já subentende que é em metro por segundo. Então, vamos lá. O 3 está no lugar do V0. Prosseguindo aqui na fórmula, 3 vezes t, V0 vezes t, mais... Olha o que é que tem aqui na frente, ó. Quem é que multiplica com t ao quadrado aqui na fórmula? Ó? Quem multiplica com t ao quadrado é quem? É a letra A. Está aqui o t ao quadrado, ó. Quem está multiplicando com ele? É a letra A. Quem é que está aqui substituindo a letra A? 1,5, ó, dividido por 2, né? Então, a letra A é a aceleração, vale quanto? 1,5 metros por segundo ao metro por segundo ao quadrado, dentro também do Sistema Internacional de Medidas. Quando a distância tem que ser em metro e o tempo tem que ser em segundos. Tá certo? Ok, gente? Qualquer dúvida aí, você dá uma pausadazinha no vídeo, ouça a explicação novamente, ou mande-me mensagens aqui no meu telefone, vocês que são meus alunos aí que tem meu contato. Tá certo? Que eu estou à disposição para atendê-los. Esqueci de me apresentar. Vocês não me conhecem ainda, que quem está falando é o professor Ícaro. Aula de Física. Tá certo? Vamos à próxima questão. Olha a diferença, gente. Essa questão não é minha. Certo? Por isso que eu coloquei aí o resumo da referência de onde eu tirei ela. Tá bom? Tirei do site Brasil Escola, do professor mestre Rafael Hellerbrock. Mas ela é muito útil para a gente aí, para a gente trabalhar essa situação em que a expressão não vem escrita por completo, como veio na questão anterior. Aqui ela veio, olha só, eu fiz aqui a expressão facinho, do jeito que a original é, ó, sem faltar nada, certo? Até o 2 apareceu aqui, ó. Só que aqui não aparece. Só aparece o tempo ao quadrado, tá bom? Mas veja bem, começa com quem, ó? Com S. Do mesmo jeito que aqui começa com S, certo? Ó, essa com a distância final aqui também começa.
certo? Do jeito que aqui tem tempo ao quadrado, aqui também tem. Então, eles tratam-se da mesma expressão. Você está se perguntando, mas professor, como é que essa expressãozinha tão resumida foi tirada dessa expressão tão grande? Vou escrevê-la aqui novamente para a gente não se esquecer dela. Tá bom? Vocês peguem um caderno de vocês aí, treinem, escrevam ela várias vezes para você saber quem são as variáveis que tem nela, as letras, saber qual o significado de cada letra dessa. Tá bom, gente? Isso aqui é um 5, viu? Ó? Isso aqui é um 5. Então, S é igual a 5 mais T ao quadrado. Tá bom? Vamos lá. O que é que a questão quer saber? Ó? Um móvel tem sua função horária de deslocamento dada por S igual a 5 mais T ao quadrado. Qual a velocidade inicial? Ó, ele quer saber qual é o valor da velocidade inicial. Lembrando, quem é a velocidade inicial? V, 0. Tá certo? E ele quer saber também qual é o valor da aceleração. A letra A. Então ele quer saber quem é V0 e quem é A. Lá na questão original, de onde eu tirei no site, ela é uma questão de assinalar. Só que eu não trouxe as opções aqui para poder não ficar tão fácil para a gente, né? Porque senão ia ficar muito na cara. Pois vamos lá. Essa expressão aqui, ó, ela foi tirada daqui. Foi substituindo os valores e chegou aqui, ó. Tá faltando um bocado de coisa, não tá? Como foi que fizemos para ficar resumido assim, ó? S é igual a S0, né? Mais, aqui, ó, esse valor aqui sozinho, quem é que fica sozinho aqui, ó, depois da igualdade, ó, é o S0. Então, quem é que está sozinho aqui? É o 5. Então, o 5 está no lugar de quem? Do S0. S é igual a S0, no caso aqui é o 5, né? Mais VO vezes o T, tá certo? Mais aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Vamos substituindo aqui para ver o que é que está faltando. Ó. Esse termo aqui, ó, tá aparecendo aqui? Ele está aparecendo nessa expressão? Só está aparecendo quem? O S0, que é quem? O 5, né? Por que que essa aqui não está aparecendo, gente? Porque isso aqui tudo, né, é igual a quanto? Isso é igual a 0. Tá beleza? Então é como se isso aqui estivesse escrito assim, ó. S é igual a 5 mais 0 mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Mas por que que isso aqui deu 0? Para poder isso aqui dar 0, gente, significa dizer que o móvel saiu do repouso, ele estava parado, ou seja, a velocidade inicial tem que ser igual a 0, porque 0 vezes o tempo dá quanto? Dá 0. O tempo aqui não pode ser 0, né? Porque se o tempo aqui fosse 0, se o tempo fosse 0, não ia aparecer aqui, ó. Tá certo? E se o tempo fosse 0, ele não teria se movimentado. Então, quem é que é 0? A velocidade inicial. Então, esse termo aqui não precisa aparecer, porque ele é 0. Então, ele nem escreve aqui, ó. Tá beleza? Você viu que situação diferente aí, ó? Cadê o 2 que fica aqui embaixo do tempo ao quadrado? Esse 2 aqui, ó. Cadê o 2 que fica aqui debaixo? Por que que ele não está aparecendo aqui, ó? Por que é? Porque provavelmente não, com toda certeza, gente, tinha um número bem aqui, ó, no lugar do A. Veja que o A é dividido por 2. Tanto o A quanto o tempo ao quadrado são divididos por 2. Certo? Então, por que que o 2 saiu daqui? Ó? Por que que sobrou? Quem foi que sobrou aqui em cima? Ó? Sobrou apenas quem? Sobrou apenas o T ao quadrado. Não foi? Por que que só sobrou T ao quadrado? Esse T ao quadrado está multiplicando com quem aqui? Ó? Ele está multiplicando com quem? Com 1. Não está aparecendo 1, mas aí tem um 1. Ó. É 1 vezes T ao quadrado. Mas por que que aqui tem 1? Para aqui ter 1, é preciso que o valor desse A seja quanto? Veja bem, esse A está sendo dividido com quem? Com o 2. Para eu dividir esse A por 2 e dar 1, quanto esse A tem que valer?
Quanto é que eu divido por 2 que dá igual a 1? Quem é que eu tenho que substituir esse A aqui, ó? Tem que ser substituído por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí vai sobrar quem? Somente o t ao quadrado. 1 vezes t ao quadrado. Porque A dividido por 2 deu 1. Tá joia? Então, para que essa divisão seja igual a 1, é necessário que a aceleração valha quanto? 2. Então, calculamos aqui. Calculamos não. Encontramos o valor da aceleração, que é quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom, gente? Olha aí como a situação é complicada. Totalmente diferente daquela situação que eu trouxe para vocês inicialmente, né, gente? Só para mostrar para vocês que vocês podem se deparar com diversas situações, com essa mesma equação aí. Ok, gente? Então, espero que tenha dado para vocês compreenderem aquela mesma história. Qualquer dúvida, estou à disposição. Certo? Um abraço para vocês.